Gloria et honoris, recipere. Onde surgiu o termo protestantes? Henrique VIII teve várias mulheres realmente. Se você está curioso em conhecer alguma coisa a respeito disso, me acompanhe e veja essa história. Olá a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo. Não deixem de dar a sua curtida aqui embaixo, de compartilhar este vídeo com os conhecidos interessados na história, que hoje vamos tratar de um assunto assim muito interessante, que é a questão das chamadas reformas religiosas, iniciadas no princípio da Idade Moderna, em 3 países no seu início, e depois se espalha por outros locais da Europa. Nos Estados Alemães, uma vez que não existia Alemanha ainda, a Alemanha só vem a existir como país unificado em 1871. O que existia nesta época era uma série de pequenos estados, reinos, principados, cidades independentes, algumas ligadas ao Sacro Império Romano-Germânico. Na Suíça, onde também começou um movimento reformista, e por fim na Inglaterra, a célebre reforma anglicana de Henrique VIII. A questão é que a realidade, a mentalidade das pessoas nos princípios da Idade Moderna estava mudando. Aquele coletivismo medieval, o teocentrismo medieval cedia lugar agora ao individualismo moderno, ao antropocentrismo, já falamos a respeito dele lá no Renascimento. Toda aquela mentalidade medieval estava ficando para trás. E as críticas se faziam, inclusive, em relação à Igreja Católica, uma vez que a Idade Média europeia ocidental totalmente ligada à Igreja. Então, aquelas jovens monarquias que estavam se formando na Europa, que começam a dar origem aos estados nacionais, fazem com que vários monarcas, vários reis, comecem a ficar de olho nas propriedades da Igreja. Comecem a querer se livrar da influência do Papa, visto como uma autoridade internacional, uma autoridade que estava acima desses monarcas durante um bom período. E agora eles querem governar sozinhos, livres de qualquer influência. Então, ao falarmos em reformas religiosas, não estamos falando apenas em uma questão com características religiosas, mas também com um viés político, econômico, social, é óbvio, e cultural. Com causas, obviamente, religiosas, como foram as questões de abusos clericais, a célebre questão das indulgências, de venda de indulgência em alguns locais da Europa, de comércio de objetos sagrados. Isso tudo gerava um desconforto em vários elementos dentro da própria igreja. E que isso vai criar um escândalo na região dos estados alemães, onde começa a haver a pregação de um religioso da ordem dos agostinianos, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre de uma ordem religiosa da Igreja Católica, e que começa a questionar aquela questão das indulgências, e mais ainda, ele entra em detalhes em relação à teologia escolástica de Santo Tomás de Aquino, que ele não tem muita simpatia, e ele vai buscar a inspiração teológica dele em Santo Agostinho, principalmente a questão da necessidade da graça divina para a salvação. Não vamos entrar aqui em detalhes teológicos, que não vem ao caso. O que interessa é que havia essa disputa ainda entre a questão das ideias de Santo Agostinho e as ideias de Santo Tomás de Aquino. O fato é que começa a haver o oferecimento da venda de indulgências numa região dos estados alemães, onde estava Lutero, e Lutero se desentende com outro religioso que foi Tetzel, que era dominicano, e estava ali tentando vender indulgências, e no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg um panfleto que ficou conhecido como as 95 Teses, na qual ele ataca a questão das indulgências, da venda das indulgências. Um detalhe que muitas pessoas não têm muito esclarecimento a respeito é que isso não representa a ruptura de Lutero com a igreja ainda. Ele não rompeu com a Igreja Católica. Ele faz um documento contrário à venda de indulgências e alguns outros pontos, daí o nome de 95 Teses, mas ele não rompe com a igreja ainda. O fato chega até ao Papa em Roma, Papa Leão X, que estava
ocupado com outros assuntos e não deu muita importância, principalmente porque Lutero fazia parte de uma ordem religiosa. E o Papa falou, então, o superior dele é que cuide do caso. Só que com o passar do tempo, Lutero foi radicalizando ainda mais o seu pensamento, foi incluindo outras ideias, como a questão de só a fé era necessária para a salvação, e passou a combater a questão do celibato sacerdotal, começa a questionar a chamada transubstanciação, a ideia de que Jesus está presente na Eucaristia. Ele cria uma outra ideia no lugar dessa chamada consubstanciação, no lugar daquela presença real de Jesus na Eucaristia, como diz a Igreja Católica, ele fala numa presença espiritual. E com isso ele é advertido agora pelo Papa, que retorna daquela problemática que ele tinha ido resolver, que se ele não se retratasse, seria excomungado. Lutero não se retrata e ele é excomungado. Aí sim, quando ele recebe a bula de excomunhão, o documento de excomunhão, ele queima este documento em praça pública. Isso representa a ruptura dele com a igreja. Agora sim ele rompeu. E diante disso, ele passou a correr perigo de vida. Só que ele consegue abrigo no castelo do príncipe Frederico da Saxônia, um dos estados alemães, que o acolheu, apoiando as suas ideias, mas com motivação política, porque havia um interesse de alguns príncipes alemães se livrarem da influência do imperador Carlos V, poderoso imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que apoiava o Papa. Então agora pensava-se, se nós estamos formando uma monarquia nacional, por que não termos também uma igreja nacional? E é nesse castelo do príncipe Frederico da Saxônia que Lutero faz uma outra obra de vulto, a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Pela primeira vez, a Bíblia era traduzida para uma língua dita vernácula. Isso faz com que a separação se torne definitiva, não havia mais retorno, não havia mais condições. E o luteranismo, que é o nome da religião que ele vai criar, né, seu nome, começa a se expandir por alguns estados alemães. Era uma religião, uma igreja eminentemente alemã, nacional. Não tem caráter missionário, sair dos limites dos estados alemães. Acontece que Carlos V convoca a dieta dos príncipes alemães, a Assembleia dos Príncipes Alemães, para definir o que vamos fazer em relação a isso. E nessa dieta compareceram príncipes católicos e príncipes protestantes. Aliás, ainda não eram protestantes, serão agora príncipes luteranos. Quando esses saíram, aqueles que haviam ficado definiram que o luteranismo não poderia se expandir para outros estados alemães. Daí, os príncipes luteranos e as outras lideranças dessa nova igreja protestam. Diante disso, é que começam a ser chamados de protestantes. Isso provoca uma guerra, na qual seu final é fixado o princípio chamado ius regio, cuius religio, ou seja, cada reino com a religião do seu príncipe. Se o príncipe era católico, a população deveria ser católica. Se o príncipe fosse protestante, agora luterano, deveria ser a população ali também luterana. O caso da Suíça foi um pouquinho diferente. Calvino, que era francês, e não conseguindo se manter na França, por causa das suas ideias bem mais radicais do que as de Lutero, se refugia na Suíça, onde já havia sido feita uma experiência com outro reformador chamado Zwinglio, que havia conseguido converter parte dos cantões, daquelas diversas divisões que era a Suíça na época. E Calvino aproveitou-se disso. Chegando lá, ele encontra uma população majoritariamente formada por burgueses que também insatisfeitos com a Igreja Católica, que condenava o lucro, dizendo que o lucro é o pecado da usura, querer ter dinheiro demais. E os burgueses estão enriquecendo com o comércio. Então, Calvino, diante disso, começa a destacar a ideia de que a riqueza não é pecado, mas é o sinal das bênçãos de Deus. Com isso, ele consegue o apoio da burguesia nos cantões suíços e é uma das bases para a consolidação do capitalismo. Inclusive, este livrinho aqui fala exatamente disso, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Uma leitura fácil até de se entender
se alguém tiver curiosidade, do sociólogo Max Weber, que fala muito dessa relação entre a formação das novas igrejas reformadas e a consolidação do capitalismo no mundo nessa época, a partir desse momento. O que acontece ali na Suíça é que Calvino decreta uma série de medidas extremamente radicais do ponto de vista moral. Proibiram-se as festas, proibiram-se os jogos de azar, o uso de roupas coloridas. Ele foi bem mais legalista que Lutero. Lutero, por exemplo, afirmava que a pessoa iria ao culto na igreja luterana pela manhã, ficava no resto do domingo tranquilo, fazer o que bem entendesse. Calvino, ao contrário, afirmava que o seguidor agora da sua igreja, dita calvinista, deveria ficar o dia inteiro do domingo por conta da igreja. Uma das grandes diferenças entre as duas é que o calvinismo é eminentemente missionário, ao contrário do luteranismo. Ele se espalha por outros países na Europa. Ele chega na Inglaterra, onde os calvinistas recebem o nome de puritanos. Chega na Escócia, onde são chamados de presbiterianos. Chega na França, onde são chamados de huguenotes. O caso da Inglaterra é bem diferente. Eu me arrisco a dizer que o caso inglês não foi bem uma reforma, mas sim um cisma, uma separação. Uma vez que Henrique VIII, ele não mudou praticamente nada naquilo que ele fez. Ele simplesmente separou a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma. Por qual motivo? Ele casou-se, primeira vez, com Catarina de Aragão, tia de Carlos V, do Sacro Império, por interesses políticos. Na verdade, ela deveria ter se casado com o irmão mais velho dele, o príncipe Arthur, que morreu quando ela chega na Inglaterra. Não puderam consumar o casamento. O pai dele, Henrique VII, conseguiu decretar que aquele casamento não havia existido e ela pôde se casar com Henrique VIII, que era agora o herdeiro do trono, se tornou o rei da Inglaterra. Acontece que desse casamento não sobreviviam os herdeiros masculinos. Sobrou apenas uma filha de Henrique VIII, Catarina de Aragão, a futura Maria I. E Henrique VIII queria um filho homem para herdar o trono. Era o sonho dele. E um belo dia, nas suas andanças pela Inglaterra, que ele era assim, digamos, um tanto devasso nos seus costumes, ele conhece Ana Bolena, se apaixonou por ela, levou-a para a corte. E lá ele resolve enviar um pedido ao Papa, pedido de divórcio, alegando que Deus não havia abençoado aquele casamento e a prova não havia concedido filhos homens para que ele pudesse ter um herdeiro no trono. O Papa, obviamente, tentou ganhar tempo, não queria perder a igreja de outro país, mas também não podia conceder o divórcio. Só que nesse meio termo, Ana Bolena engravidou e convenceu Henrique VIII, que estava esperando um filho homem. Henrique VIII, diante disso, manda um ultimato para o Papa. Ou era o divórcio, ou ele decretaria a separação da igreja da Inglaterra. O Papa, diante disso, sem ter saída, não concedeu o divórcio, e Henrique VIII fez o parlamento inglês votar o chamado ato de supremacia, pelo qual ele era constituído chefe da agora igreja anglicana, que não tinha muita diferença em relação à igreja católica. Na verdade, era praticamente a mesma coisa. Houve apenas uma separação. O caso de que Henrique VIII se torna agora o chefe dessa igreja e não mais o Papa. A questão do casamento é apontada por muitos historiadores como um pretexto. Na verdade, Henrique VIII estava de olho era nos bens da igreja, que ele imediatamente, agora como chefe da nova igreja, passou a ser o dono. Só que o filho que Ana Bolena esperava veio Elizabeth. Diante disso, Henrique VIII, furioso, coloca um processo em Ana Bolena de adultério e ela perde a cabeça. Henrique VIII casou-se a terceira vez com Jane Seymour. Nós vamos ver aqui em cima, vocês não devem estar vendo. Henrique VIII com as 6 esposas que ele teve. Jane Seymour, com quem ele se apaixonou verdadeiramente, e qual nasceu o herdeiro que ele queria, que foi o futuro Eduardo VI. Mas a Jane Seymour morreu no parto. Há uma suspeita de que, pelos sintomas apresentados por Henrique VIII no fim da vida, pela questão dos filhos morrerem assim, ele teria contraído sífilis. Na época não existia antibiótico, então não havia tratamento para aquilo. Ele casa-se mais 3 vezes,
se divorcia de uma outra, manda uma outra para o Carrasco, que também perde a cabeça, acusada também de adultério. E a última, na verdade, foi mais enfermeira dele do que esposa, porque ele já estava no fim da vida. Quem herda o trono após a sua morte? Eduardo VI, ainda adolescente, que teve influência de conselheiros puritanos. E esses conselheiros fazem com que Eduardo VI transforme, pelo menos momentaneamente, a Inglaterra num país protestante, calvinista, não mais anglicano em si. Só que Eduardo VI morre ainda jovem, é sucedido pela meia-irmã, Maria, filha da Catarina de Aragão, que era católica, e tenta trazer a Inglaterra de volta para o catolicismo romano. Ela também morre pouco tempo depois, e finalmente chega ao trono Elizabeth I, aquela que era filha da Ana Bolena. Elizabeth, muito diplomaticamente, muito inteligente, ela faz o quê? Ela faz uma ligação de elementos do anglicanismo, do protestantismo calvinista com o catolicismo. E com isso ela cria verdadeiramente o que é a Igreja Anglicana, através da chamada Lei dos 39 Artigos. Se o Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, ela recriou a Igreja Anglicana e consolidou através da Lei dos 39 Artigos, tentando fazer com que tanto protestantes quanto católicos mais liberais da época aceitassem aquilo. É verdade, ela mandou muita gente para a forca também, porque ela proibiu a entrada de padres católicos na Inglaterra. Quem entrasse e desobedecesse imediatamente era levado à forca, se fosse denunciado. Mas e a Igreja Católica? Fez o quê em relação a isso tudo? Começou a tomar medidas. Duas em especial. Uma primeira, que não foi, na verdade, iniciativa da Igreja, mas de um elemento que era um militar espanhol, Inácio de Loyola, que, tendo sido ferido numa batalha, enquanto estava no hospital, leu uma série de livros religiosos e teria se convertido. E aí, diante da situação que estavam vivendo, ele tem a inspiração de criar uma nova ordem religiosa, a chamada Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas ou inacianos, que teve como principal objetivo exatamente evitar a expansão do protestantismo e levar o catolicismo para as novas terras que estavam sendo descobertas agora na América. E a grande realização da Igreja, que foi a convocação do Concílio de Trento, o Concílio Tridentino, esse concílio que determinou que as indulgências de maneira alguma poderiam ser vendidas, mas manteve a indulgência. Ela não podia ser vendida, mas a pessoa podia consegui-la de outra forma, através de merecimentos ou critério qualquer que foi determinado. Além disso, manteve toda a questão da doutrina católica, a manutenção do celibato eclesiástico, do culto aos santos, da transubstanciação. Tudo isso foi mantido e foram criadas algumas coisas novas. O missal romano, que não havia um missal, o livro que o padre utiliza para celebrar a missa, foi criado. Os seminários para a formação dos padres seculares. Os padres, na época, não tinham uma formação, muitos deles eram até quase ignorantes em alguns aspectos da religião. Agora, o Conselho de Trento criou os seminários, que foram os locais, ainda são os locais de preparação para os padres. E com isso houve também a chamada a recriação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, não mais aquela Inquisição medieval, agora com o objetivo de controlar a expansão do protestantismo na Europa, velar para que os católicos se mantivessem católicos. Com isso foi criado também o chamado Índice dos Livros Proibidos, Index Librorum Prohibitorum, aqueles livros que eram proibidos aos católicos de lerem. Podiam ler aqueles livros de inspiração das igrejas reformadas, alguns livros foram colocados nesse índice. Com isso, conseguiram-se equilibrar a situação religiosa na Europa, mas os estados alemães, na sua grande maioria, se tornaram luteranos, a Suíça, a Inglaterra, depois a Escócia, que adotou o calvinismo, recebendo o nome lá de presbiterianos, como já dito. A França não. A França
apesar da grande influência protestante dos huguenotes, a França teve um período muito turbulento das guerras de religião, mas ela se manteve católica. Mas países como a Suécia, a Dinamarca, mais tarde, também vão adotar as religiões reformadas. Com isso, então, fechamos muito rapidamente essa questão das igrejas reformadas na Europa. Foram a primeira geração. A partir daí, vão surgindo dissidências entre uma e outra. A igreja presbiteriana que nós conhecemos hoje, por exemplo, ela se originou do calvinismo. A igreja metodista, ela vem de uma dissidência do anglicanismo. E por aí vai. Depois de tantas gerações, nós não sabemos nem exatamente qual é a geração atual das igrejas que nós temos pelo mundo afora ainda hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar a sua curtida aqui, comentar aqui embaixo o que acham dessa questão religiosa. Hoje nós procuramos muito falar a respeito da tolerância, que nesta época, início da Idade Moderna, ainda não existia esse conceito de tolerância. É um conceito moderno, nós podemos comparar lá século XVI com o século XXI. Então comentem aqui a respeito, o que pensam a respeito disso, e até o nosso próximo vídeo.